Olá, meus amigos, Ed aqui. Na noite deste sábado aconteceu o UFC 294, aquele que foi um dos cards mais esperados por nós brasileiros. Charles do Bronx iria enfrentar Makhachev, Borrachinha iria enfrentar o Chimaev, mas infelizmente as lutas caíram. O card continuou ainda interessante, tivemos aí na luta principal Islam Makhachev enfrentando Alexander Volkanovski em uma revanche, e também no Main Event Kamaru Usman enfrentou o Chimaev. Ficou com a responsabilidade de tentar parar o Lobo. E para você que não acompanhou ou acompanhou, já sabe que infelizmente no UFC 294, ou felizmente, de repente, dependendo para quem você torceu, a zebra ficou em casa, a zebra ficou lá nas savanas africanas e não entrou nesse card. O card seguiu a lógica, todo mundo que era para ganhar ganhou e quem era para perder infelizmente perdeu. Vamos lá, vamos falar aqui um pouco sobre as principais lutas e aquilo que você não viu. Eu vou começar falando sobre o Johnny Walker. Se liga só no Johnny Walker. Essa era uma das lutas mais importantes para nós brasileiros. Por quê? Porque definiria o possível desafiante ao título da categoria de 93 quilos. E quem é o atual campeão da categoria até 93 quilos? Ninguém. Quem que vai ser o campeão? O UFC 295, mês que vem. Iri Prochazka vai lutar contra Alex Poatan para definir quem é o campeão da categoria 93 quilos. Vai ser no mesmo evento que vai lutar John Jones versus Stipe Miocic lá em Nova York. Então essa luta do Johnny Walker já iria definir quem iria ser a primeira defesa de cinturão de quem se tornar campeão. Olha que legal. E possivelmente, imagina, se o Poatan se tornar campeão, possivelmente teremos aí um card brasileiro, Alex Poatan versus Johnny Walker, se o Johnny Walker passasse pelo Magomed Ankalaev. Mas aconteceu um super anticlímax. O que aconteceu? O Johnny Walker estava de joelhos no chão, não poderia ser golpeado, e o Ankalaev juntou a força de todo o planeta Terra e meteu-lhe uma joelhada na cabeça. O juiz interrompeu a luta. Nessa que o juiz interrompeu a luta, chamou o médico. O médico veio e fez uma pergunta simples para o Johnny Walker. Acredito que teve um problema ali com a língua. Não sei o que o Johnny Walker entendeu, que ao invés dele responder que eles estavam... O médico perguntou, né? Onde é que você tá? Em vez dele responder, tô em Abu Dhabi, tô lutando aqui na arena. Enfim, ele respondeu que estava no deserto, o que também não tá errado, né? Porque Abu Dhabi, para quem sabe, aquilo é num deserto. O médico achou por bem interromper a luta, porque não achou que aquela resposta fosse aceitável ou que o Johnny Walker estivesse bem para voltar à luta. E aí, meu jovem, deu uma bagunça. O Johnny Walker foi para cima do Ankalaev, empurrou o juiz. O Dana White precisou entrar dentro do octógono para acalmar os ânimos. A verdade é que teve esse problema, né? Olha só o que aconteceu. Aquilo que você não viu, muita gente viu isso, mas o que as pessoas não viram é o seguinte, se liga só. Essa luta iria definir quem é o próximo desafiante, né? Como eu falei no início. Só que agora o Dana White já veio a público, já disse que não é a culpa dos atletas, disse que vai casar novamente essa luta, mas aí a gente tem um fator aqui determinante. Tá ligado que o Jamal Hill, que era campeão dessa categoria e abriu mão, deixou o título vago porque se machucou, esse cara pode sarar. Então, a gente tem que lembrar uma coisa, tudo é time, tudo é time. Lembra do Jacaré, que estava vindo derrotando todo mundo, mas nunca chegou a lutar pelo título no UFC, porque pegou uma luta fora do time e acabou perdendo a luta? Se liga só, o Johnny Walker iria definir, né, com o Ankalaev quem iria ser o próximo desafiante. Só que se o Jamal Hill volta para o jogo, se ele se recupera e volta para o jogo, aí a gente já pode ter o Johnny Walker e o Ankalaev ficando um pouco mais para trás. Afinal de contas, ele era o campeão, o Jamal Hill, e ele, né, provavelmente terá a oportunidade de tentar requerer o seu lugar de campeão. Então, a gente tem que torcer pelo seguinte, não vou falar que a gente tem que torcer pro Jamal Hill ficar machucado, isso é péssimo, né? A gente tem que torcer para que o UFC case o quanto antes essa luta. Porque casando o quanto antes, pode ser que tudo desenrole da maneira que a gente espera, né? E também torcemos para que o Johnny Walker vença essa luta. Inclusive, a luta foi até bastante interessante nos minutos que ela ocorreu. O Johnny Walker teve um momento lá muito engraçado. O Ankalaev mandou um golpe para a linha de cintura do Walker, que fingiu estar nocauteado. E quando o Ankalaev sentiu o cheiro de sangue e veio para cima do Walker, ele deu uma joelhada voadora, mas passou no vazio. Mas foi um momento muito legal. Acabou que errou. Dessa do ajoelhada, acabou o Ankalaev pegando eles, embolaram lá no chão e caíram, e aí resultou em tudo que aconteceu. Mas é isso aí, ó. Aquilo que ninguém reparou, talvez, que a gente tem que ficar esperto é
nessa possibilidade de realmente passar o time, o Jamahal Hill voltar e aí o Walker ter que esperar mais algumas rodadas para talvez disputar o cinturão até 93 quilos. Me diz aqui nos comentários se você gostaria de ver o Johnny Walker lutando contra o Alex Poatan e em uma possível luta entre os dois. Você acha que dá quem, hein? Vou dar meu palpite aqui, para mim dá Poatan. Vamos nessa. Seguindo aqui, ó, para a luta do Co-Main Event, tivemos o Chimaev versus o Kamaru Usman. Eu acho que o Chimaev, na medida que vai enfrentando caras melhores, ele vai caindo de rendimento. A gente sabe que até agora, o único que levou o caos para ele foi o Gilbert Durinho. Antes disso, ele tirava os atletas pra nada, passava o carro em todo mundo, brincava no octógono. Lembra daquele lutador? Agora eu esqueci o nome dele, é um chinês. Ele pegou o lutador, levou lá pro outro lado do octógono e conversou com o Dana White durante a luta, depois finalizou o cara. Pois é, parece que quanto mais ele enfrenta caras melhores do topo da categoria, ele vai ficando um ser humano mais normal. Por quê? No primeiro round, realmente ele foi o Chimaev que todo mundo conhece. Foi pra cima do Usman, brincou com o Usman, jogou pra baixo, colocou pra baixo, lembrando que o Usman é um dos caras que tem a melhor defesa de queda do UFC, mas o Chimaev botou pra baixo com muita facilidade e dominou o primeiro round todinho, tentou finalizar, embora não tenha sido assim tão efetivo, não trouxe tanto perigo, passou o braço ali no pescoço do Usman algumas vezes, mas acabou não conseguindo finalizar nada, nem colocando o Usman em tanto perigo. A partir do segundo round e o terceiro para lá, a gente viu que o cara realmente gasta tudo que tem no primeiro round. Parece que ele tem aquela vontade de finalizar no primeiro round para manter o hype e acaba pagando por isso. Nos momentos em que esteve em pé, o Usman, na minha opinião, foi sempre melhor e foi sempre mais perigoso. Prova disso é que um dos juízes viu vitória do Usman, não sei se viu vitória ou viu empate, acho que viu vitória do Usman, e aí o Chimaev acabou vencendo por decisão majoritária. A verdade é que isso mostra que o Chimaev não é isso tudo. Se tiver uma boa estratégia, pode ser que alguém consiga parar o hype desse cara. Agora, a minha pergunta para vocês é o seguinte: se fosse o Borrachinha, vocês acham que o Borrachinha iria ser dominado assim como o Usman foi no primeiro round? A minha questão é o primeiro round, porque o primeiro round, o Chimaev é realmente um dos lutadores ou o lutador mais perigoso que eu já vi lutando até hoje. Lembra do Vitor Belfort, que todo mundo temia aquela velocidade dele, aquela explosão dele, mas que era apenas no primeiro round? O Chimaev é mais difícil de conter essa explosão dele do que o Vitor Belfort era no auge dele. Quero saber qual que é a sua opinião. Você acha que o Borrachinha iria conseguir parar aquilo que o Chimaev fez com o Usman? Lembrando que o Borrachinha é mais pesado, né? Bate com mais força, enfim. Seria uma luta interessante de se ver. Outra coisa que ninguém reparou foi que Conor McGregor já veio a público dizer que o Chimaev não merecia lutar pelo cinturão e deveria fazer uma luta antes com o Costa, o Borrachinha, porque ele acha que o Usman não venceu, deveria ter vencido, o Usman não, o Chimaev deveria ter vencido um cara que saiu do sofá com apenas 10 dias para vir lutar, né? E eu acho que também realmente, né, uma luta pelo título, para conquistar a luta pelo título, deveria sim vencer sem deixar sombra de dúvida. Mas, por outro lado, a gente sabe que o Dana White, que o UFC tá hypando muito o Chimaev, eles adorariam colocar o cinturão na cintura do Lobo. Então, dificilmente ele deve perder essa luta, ele deve perder a oportunidade de lutar contra Sean Strickland. Sean Strickland também já se comunicou, já se pronunciou, veio a público dizer que não concorda que seja ele a lutar pelo título, mas pelo menos ele é um cara que atrai muito público, vai ser uma luta do dinheiro e vamos fazer isso, embora ele não concorde. Se o patrão é que manda, o Chimaev quer, e se o Strickland não se opõe, muito provavelmente veremos Chimaev enfrentando Sean Strickland. E aí, quais que são suas apostas? Realmente o Strickland chocou a gente, né? Vencendo o Adesanya. Agora, contra o Chimaev, seria uma grande surpresa. Mas ele teria que sobreviver esse ímpeto do primeiro round. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Uma coisa que eu acho interessante nisso, que talvez ninguém repare, eu acho, na minha humilde opinião, deixa aqui se você concorda comigo, é que é bom pro Borrachinha. Porque o Chimaev vencendo o Strickland, eu acredito, os dois já têm essa rivalidade. Eu acredito que o Borrachinha deve ter um caminho expresso pro título, porque os dois têm essa rivalidade e o UFC vai querer fazer essa luta com certeza. Imagina um hype que vai ser. Chimaev campeão, Borrachinha vindo para tentar o título, vai ser uma luta pelo título, vai ser enorme isso. E os dois se odiando, a promoção com certeza vai ser enorme. Eu torço
para que isso aconteça. Agora resta saber se o Dana White pensa igual. Girando aqui os nossos assuntos, vamos falar agora da luta principal da noite, Islam Makhachev versus Alexander Volkanovski. Se você estava à espera que o baixinho fosse dar muito trabalho para o Makhachev, infelizmente não aconteceu. Agora tem uma coisa aqui que ninguém reparou, é o seguinte, o Makhachev, ele tá evoluindo a cada rodada, impressionante. Porque a gente achava que o Makhachev era só um grappler chato, aquele cara que cola, aquele carrapato que faz aquelas lutas chatas. Mas o cara vem evoluindo. Repare que na luta contra o Charles do Bronx, enquanto eles estiveram em pé, Makhachev foi melhor que do Bronx. Foi pro chão e finalizou com facilidade. Esse é o motivo que faz a gente querer muito ver uma revanche entre ele e Charles do Bronx. É que o Charles, até enfrentar o Makhachev, estava tendo apresentações muito fortes, estava vencendo todo mundo de forma muito dominante. E aí não foi nada competitivo contra o Makhachev. A gente realmente acredita, eu realmente acredito que aconteceu alguma coisa, ele não se adaptou ao país, enfim, alguma coisa eu acho que aconteceu. Posso estar enganado, deixa aqui o que você acha. Mas a verdade é que o Makhachev vem evoluindo e venceu o Volkanovski de uma maneira que ninguém estava à espera. O cara, a lá estilo Mikhail Cro Cop, lançou uma canelada na cara do Volkanovski, que jogou o baixinho pro chão, nocauteou ele, acabou com a farra e jogou pro lixo a possibilidade dele se tornar campeão em duas categorias. Eu acho que já era, acho que ele não consegue mais tentar lutar pelo título de novo em duas categorias. Acho que passou o bonde, ele também acha isso porque ficou bastante emocionado, ficou triste, muita gente achando que ele só veio para ganhar dinheiro, pegou a luta ali para zoar, mas não. Devido à forma como ele ficou depois da luta, ficou nítido que ele realmente veio para tentar ampliar o seu legado, escrever o seu nome na história do evento, mas infelizmente não combinou com o Makhachev, que não deixou margem para dúvida. Enquanto Chimaev deixou muitas questões sobre a sua performance, Makhachev fez o que tinha que fazer, foi extremamente dominante e não tomou conhecimento de Volkanovski. Agora, aquilo que você não viu nessa luta é que Charles do Bronx venceu sem entrar dentro do octógono. Como que Charles venceu, Ed? Deixa eu te provar. O Charles já tinha dado entrevista falando que não queria lutar em Abu Dhabi. Ele nunca quis lutar em Abu Dhabi, não achava justo ter que ir lá, não é verdade? Concorda comigo? Coloca aqui se você concorda. O Charles sempre disse isso. Depois, por que ele venceu? Porque o Islam Makhachev, continuando como campeão, continua essa narrativa. Charles é o contender, Charles é o próximo da fila, Charles perdeu porque se estava vindo tão dominante. Será que realmente alguma coisa aconteceu? Precisamos tirar essa dúvida. Muita gente torceu pro Volkanovski, eu diria que 90% do público brasileiro torceu pro Volkanovski. Eu torci para Islam Makhachev porque eu acho que se o Volkanovski ganhasse, Charles iria ficar muito mais atrás na possibilidade de lutar novamente por esse título e realmente era isso que iria acontecer porque iria ter trilogia, enfim, você sabe como é que funciona essas coisas. Então o que aconteceu? Charles para mim venceu sem pisar no octógono. E por quê? Por esses motivos que eu falei. Na próxima luta, na coletiva de imprensa, o Makhachev já falou: eu não queria lutar com ele, mas vai ter que ser, meu jovem. Aí ele disse, acho que tem que ser realmente o Charles do Bronx. Ele até disse que Charles deveria lutar contra Gate, mas o Dana White já disse que não. O Dana White também já entendeu que o Charles realmente não teve culpa, né, naquela lesão que ele sofreu no dia de viajar para Abu Dhabi. Então, quando perguntado sobre quem será o próximo da fila, o Dana disse, realmente, eu gosto daquele rapaz, acho que ele tem que ser o próximo da fila, e já tratou de deixar encaminhado essa possível revanche o quanto antes. Esperamos que isso aconteça rápido, não vejo a hora, porque provavelmente deve acontecer rápido, porque a luta foi tão rápida, o Makhachev não se machucou, não se lesionou, então provavelmente vai estar pronto para lutar nos próximos dias, em breve, então tudo continua como deveria estar, na minha humilde opinião. Então é por isso que Charles do Bronx ganhou, venceu a luta sem entrar dentro do octógono. E olha só que legal, agora ele provavelmente deve fazer essa luta em um ambiente neutro, em outro lugar, vai fazer um camp legal, vai estar feliz e provavelmente vai vencer, vai trazer esse cinturão de volta. Apesar que Charles disse esses dias que não tá ligando muito pra cinturão não, tá? Tá pensando na Money Fight, falou do McGregor, enfim. Lembrando que ele também já tinha desdenhado da luta do título antes. Lembra que depois da luta lá em Vancouver, no Canadá, ele disse, não, só quero lutar lá pro fim do ano e tal, e depois assinou.
Charles também já tá malaco, ele já faz esse tipo de coisa que é para valorizar o passe, valorizar a assinatura do contrato. Certo tá ele que coloca lá as células do cérebro para sofrerem lesões, então tem que ser bem pago com certeza. É isso aí, foi isso que rolou no UFC 294, fazendo aqui menção honrosa para Bruno Blindado, que abriu o card preliminar. Infelizmente perdeu lá pro Shamar Magomedov. Cara, foi muito bom, realmente, lutou muito. E o Blindado mostrou coração, porque apesar de ter sofrido contra o adversário, não desistiu, tentou a todo momento vencer a luta, mas realmente foi superado. Eu achei o Blindado um pouco abatido quando ele entrou no octógono. Deixa aqui nos comentários se você também observou isso. Eu achei ele um pouco abatido, não sei se foi o clima, não sei se foi o lugar. Muitos lutadores dizem que lá é horrível de lutar, não sei se foi isso, tá? Eu achei a feição dele muito abatida, não sei como que foi o corte de peso, mas é isso aí, que Blindado se recupere. Eu gosto muito desse cara, é um dos caras mais gente boa do meio das lutas, todo mundo comenta, e realmente ele mandei mensagem pra ele no Instagram, ele responde, isso é muito legal, um cara muito humilde. E também o Warley Santos, que enfrentou o Ikran Aliskerovski. O Ikran era o cara que queria enfrentar a Borrachinha, lembra? Antes de ele ser casado com o Chimaev. E, cara, o Ikran, temos que ficar de olho nesse cara, hein? O cara é brutal. Fez o que tinha que fazer, venceu um cara também que pegou a luta em cima da hora. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Warley Santos, que já tinha saído do UFC, agora voltou, parece que assinou mais 4 lutas, mas realmente fez o que tentou, né? Lutou, tinha coração, teve coração, foi lá, enfrentou o cara. Esperamos que ele também se recupere e tenha mais tempo agora para fazer um camp completo e voltar mais forte do que nunca. Bom, isso aí foi um resumo sobre o que aconteceu no UFC 294. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse card aí zicado, né? Zicado porque, pô, caiu um monte de lutas. A luta aí do Johnny Walker rolou essa polêmica. Enfim, deixa aqui nos comentários o que você achou dos resultados. E é isso aí. Se você ainda não conhecia esse canal, se inscreva nesse canal. Deixa um like, seu like é o combustível para que eu continue trazendo esses conteúdos bem meia boca sobre MMA. E é isso aí, gente. Ó, a gente vai fazer muitos vídeos aí sobre o UFC 295, Alex Poatan, tem muita coisa vindo aí pela frente, então, por gentileza, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comenta esse vídeo. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, aproveita, veja esse vídeo que eu tô deixando na tela para você. Até a próxima!